Então, vamos de novo aí, só para o início nos apresentar, né? Então, acompanha aí, Fred, começa aí falando e os demais vão falando, só o nome e tudo mais. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo o doutorado também. Meu nome é Frederico, né? Mas vira Fred, né? Porque o apelido é o que fica, né? E eu devo estar em 5 anos já na cidade, né? Junto com a Janaína, com o Daniel. E estamos aí, nesse trabalho de tentar levar uma mensagem para o pessoal mais jovem, né? Então, vamos lá, na sequência. Bem, meu nome é Janaína. Boa tarde, ou bom dia, boa noite, para quem estiver assistindo aí no YouTube depois. Eu estou na mocidade desde meus 14 anos, 15 anos, eu estou na mocidade. Sempre frequentei, né, o centro espírita, família espírita, e a gente está aí tentando, igual o Fred falou, levar uma mensagem para o jovem e receber esses jovens aí que às vezes acabam se sentindo isolados do mundo, não conseguem entender o que está acontecendo. Aí vem aqueles sentimentos, né, às vezes de depressão, ansiedade, angústia. E aqui a gente consegue conversar um pouco sobre isso e tentar esclarecer essas dúvidas, né, que podem surgir e acabar acontecendo, né, esse tipo de coisa com os jovens. Então, a gente está aí para ajudar. Ótimo. Boa, Janaína. Meu nome é Cláudio, eu estou na mocidade há pouco tempo, eu entrei até tarde na mocidade, com 30 anos, eu acho. Eu já tinha 30 quando eu comecei a participar das reuniões, mas aí eu entendi depois a importância desse intercâmbio, pessoas jovens, pessoas mais velhas. O Daniel falou sobre isso na reunião passada, a importância de ter pessoas de várias idades para a gente conseguir transmitir esse conhecimento e cada um com o seu ponto de vista acrescentar na discussão. E é isso. Isso aí. Vai as iniciantes de hoje. Se apresenta aí também pra gente. Hoje é o mais importante, a apresentação de vocês. Meu nome é Maria Clara. Eu não sou muito de falar, mas eu venho de uma família espírita, a gente sempre foi espírita e eu sempre tive a necessidade de aprender mais do que eu já sei, de buscar conhecimento, de questionar muito. Isso aí, Maria. Muito bom. Eu sou Renata, eu faço parte da comunidade da Casa Espírita Divino Amigo. Eu não era espírita, eu me tornei espírita há uns 20 e poucos anos, mas eu sou trabalhadora da casa, já fui evangelizadora e estou buscando outros caminhos também, estou buscando conhecer mais, estudar mais, porque eu acho que sempre é tempo, a gente não pode ficar parado, tem que estar ligado em várias casas. Eu acho que você não tem que ficar preso só num lugar. O movimento é um só, e você tem que buscar estudar sempre. Até um amigo lá da casa, o José Eustáquio, ele fala assim, a gente tem que estar sempre buscando outros estudos em todas as outras casas para a gente ir abrindo os horizontes. É isso aí mesmo. E é isso que eu estou buscando. Ótimo, exatamente. Corretíssimo, é isso aí. Então vamos começar, né? A primeira canja aí, nossa, né? Opa. Brindando aí pra gente, né, Fred? Música. Eu preciso de alguma sugestão aí, que hoje eu acho que eu tô meio sem ideia aqui. Vamos pensar. Olha, você tem muita canção bonita aí, hein? Dá uma sugestão aí, eu tô tentando encontrar alguma coisa. Muita canção. Eu gostei demais daquela do John Lennon que você cantou semana passada, né? Muito, muito legal aquela música, né? Se quiser repetir, pode repetir também. Ou outra, né? Muito dele também, que traz, né, uma mensagem legal. Aquela música também do Roberto Carlos, que foi pelo Titãs, né? Titãs. Precisa, né? Acho que tá bom. Pode mandar aquela.
né? Tá, a Ada tá entrando. Deixa eu aceitar. A Ada está entrando. Tá, vamos. Eu acho assim, a gente está falando aí da música, né? Antes do Fred entrar, enquanto a Ada entra, é muito Oi, importante Ada. a gente saber o seguinte, Hum. que a música ela não tem Oi, Ada. fronteiras. Oi. Ada, tudo bem? Já, e você? Tudo bem, Seja Ada? bem-vinda, Ada. Seja bem-vinda. Então, eu chegava lá, ouvia uma música que ele mandava colocar, ele que mandava colocar. Roberto Carlos, né? Pixinguinha. Eu falei, gente, né? Eu voltei até meio assim, né? Pixinguinha, realmente, mas a mensagem. Aí foram perguntar para ele, pai, por que você coloca? Não, porque as pessoas estão sintonizadas nesse mundo da música, então nós queremos agradar a todos. Então, é exatamente a gente não tem fronteira, a música não tem fronteira. Então, de autores não espíritas são importantes, são óbvios, são. Então, é importante a gente valorizar. Vamos lá, Fred. Ótimo. Tava no aqui, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso estar quando a flor no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arrancar. Se o bem e mal espinhos tem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Aê, Muito bom. muito bom demais. Essa música é linda, linda, linda. E a mensagem é muito bonita, né? Precisa saber viver, né? É isso aí. Então vamos lá, Janaína, toma o rumo aí. Certinho. Então vamos começar então com a nossa prece, né, pessoal? Então, vamos todos levar os nossos pensamentos, focar em Deus, em Jesus, nos espíritos amigos que nos acompanham e agradecer a oportunidade que temos de realizar as nossas reuniões, mesmo diante das adversidades, que possamos aprender juntos, compartilhar conhecimentos, experiências, as nossas dúvidas, e que isso nos ajude a crescer um pouco mais, a nos melhorar, que possamos conseguir seguir em frente para terminar a missão a que viemos nesta encarnação. Assim, agradecidos e sabendo que podemos contar com os espíritos que nos ajudam na mocidade, damos por iniciada nossa reunião de sábado. Que assim seja. Então, vamos lá, né? Fred, você Vamos podia lá. dar só uma retrospectiva do que nós vimos aí na semana passada, até agora, mais ou menos, só por alto mesmo, sobre associação, né? Só uma pergunta. A gente vai comentar alguma coisa sobre o que a gente falou lá no chamado? A Janaína tinha feito os questionamentos lá, eu acho que era legal a gente falar um pouco sobre isso, né? Não sei se precisa ser agora, pode ser depois. Espera aí que eu
Tá meio ruim isso. Foi. E agora? Como é que é? A Janaína, ela tinha feito uns questionamentos lá sobre a crise que a gente está passando, na chamada, sabe? Então, assim, a gente vai tratar sobre isso hoje ou a gente continua o livro mesmo? Nós vamos continuar na mesma mensagem, né? É isso que você está perguntando? A Janaína, ela tinha feito na chamadinha umas perguntas sobre a situação que a gente vive hoje. Sim. Entendeu? Uhum. É porque dentro dessa chamada a gente vai ter esse assunto aí, né? Dentro do que nós vamos discutir, vai aparecer esse assunto. Então, nós vamos estar conversando dentro dele. Tá? Beleza. Uhum. Certinho. Então, só mesmo um apontamento dessa lição inicial da semana passada, para quem não participou, né? Para a gente ter mais ou menos uma noção do que a gente discutiu sobre associação. A importância da associação, de convivência, né? Nós estamos todos, na verdade, interconectados, né? Então, não tem ninguém separado socialmente, né? Na verdade. É verdade. Isso que na verdade, é o que a gente discutiu na semana passada, né? Sim. Agora nós vamos continuar, né? Essa semana, esse mesmo assunto, né? Tá. Assim, o que a gente comentou, né? A gente parou, deixa eu ver aqui, onde que a gente parou? A gente parou na parte assim, estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, né? Eu acho que foi aí. E a gente havia comentado que a lei de associação, a lei de afinidade, ela permeia toda a natureza, desde o microcosmo até o macrocosmo, né? Passando pela matéria inerte até o espírito, né? Então, em todos os sentidos, existem associações, existem conexões, de forma que existem leis que regem essas conexões. Então, quando a gente tenta isolar coisas do universo, a gente não consegue, porque tudo está integrado, né? Existe uma relação de dependência. Em verdade, nós estamos todos conectados. Você encarna numa conexão geral. Você não encarna sozinho. Você não encarna isoladamente. Você encarna num conjunto. Então, claro que a evolução ela é individual, mas a nossa interação ela é coletiva, né? Então, nós estamos conectados um com o outro. Então, não tem jeito de você falar assim, eu sou sozinho na vida, eu não quero saber de ninguém. Não tem jeito. Tanto é que quem se isola, sai muito mal, né? Quem se isola sai muito mal na vida. Ele não consegue prosperar. Então, ele vai ter algo a fazer, vai fazer para quem? Né? Nem o orgulhoso sobrevive sem a sociedade. Então, você pode ver que o cara, para ser orgulhoso, ele tem que mostrar para alguém, ele tem que mostrar para o outro, né? Não tem jeito de você ser orgulhoso sozinho. Ser orgulhoso sozinho para você mesmo, né? Não, eu sou bom. Bom para quem? Né? Então, de certa forma, você está sempre conectado, né? É dependente, na verdade, né? Todos nós somos dependentes. As leis do universo, elas acabam levando todos os seres convergindo nessa integração, né? Se a gente for observar as leis que existem da física, as leis da matéria, todas elas tendem a levar os seres para essa união, né? Essa associação. Sim, a própria matéria, né, ela é muito por afinidade, né? A gente falou isso aí, a química, a física, é por afinidade. Realmente, tudo é combinado, tudo tem uma combinação, né? O nosso corpo é um conjunto atômico perfeito, combinado. Para você reencarnar nele, ele tem que estar todo em sincronismo, senão você não encarna. Você nunca encarna numa pedra. Uma pedra não tem condição de estar afinizada para que você atue nela. Não tem organismo, não tem nada, né? Então, as nossas conexões, elas têm que estar afins. Então, nós estamos numa sociedade afim. Então,
somos dependentes um dos outros. Igual falamos do corona, né? Falamos do momento atual. Por que nós passamos tudo junto, né? O momento tudo ao mesmo tempo, todo mundo passando pelos mesmos sofrimentos? Exatamente pela necessidade de provações coletivas, de suporte com o outro, de tolerância um com o outro, né? De saber ajudar o próximo, ser solidário. Então, essa é a oficina do pai, é aquilo que a gente tem para crescer, né? Do contrário, a gente não cresce, a gente fica estável ou instável, né? Estável, né? Você fica instável, você não faz nada, então você não cresce, você fica instável, né? Sem estrutura alguma. Então, é onde eu acho que tem um valor enorme a reencarnação. A gente sempre fala na casa disso, reencarnar. A lei da reencarnação é exatamente essa proposta que tem para você evoluir. Se você não encarnar, você não evolui. Porque você não tem experiência. Não, a vida é difícil, mas se você for para o outro lado, é pior ainda, né? Então, tem que ser por atividade, tem que ser por experiência que nós estamos passando, né? Aí sim a gente consegue. Uhum. Essa lição do coronavírus, desculpa, essa lição do coronavírus mostrou que nós estamos mesmo interconectados, né? Nós estamos conectados com todas as pessoas do planeta. Acho que isso é bom para muita gente refletir. Nossa, e como tá, né? Tá mudando muito a concepção de vida, né? Até a concepção de união tá mudando, né? Tudo. A forma de ver a união, né? Família, tudo. A gente tá vindo para uma casa onde estão os nossos inimigos, nossos arranjos do passado, né? Então, você está interiorizando para melhorar dentro de casa, dentro da família, dentro daqueles mais próximos. Então, é a grande lição do próximo, mais próximo que você está dentro de casa. Próximo, mais próximo. A gente vai ver que não é só sustentação, fazer compra em supermercado, né? Não é só isso, é tolerância, né? É ter condição de ajudar o outro, né? Da melhor forma, né? Então, é isso que nós estamos passando na era atual, né? Dividir o que a gente tem, até a televisão você tem que dividir hoje. Não, assista um pouco, você assiste o outro. Qual que é o que você vai ver? Eu vou ver esse aqui. Agora tem uns intrusozinhos, que é assistir sozinho, né? Aí é hora de ter o problema em casa e resolver com paz, com esperança, com amor, né? Então é uma oficina. Nós estamos na era da oficina mecânica. Todos os nossos carros foram para a oficina mecânica. Tem que consertar para poder continuar andando, né? Senão não vai para a rua, não vai viajar. Então vamos lá, né? Você começou a ler onde a gente está, né? Só dizendo para as duas aí que estão começando hoje, nós estamos estudando o livro Pensamento e Vida. Estamos lá no capítulo 8, na lição número 8, né? Que está sobre a associação, né? Falando sobre associação. Então, nesse capítulo, a gente está exatamente vendo esses assuntos que nós estamos falando aqui. A necessidade de viver socialmente, a necessidade de nos vivermos em grupos e não individuais, né? A gente viu semana passada que nós estamos caminhando com uma evolução ao Pai Maior, que é uma evolução coletiva, né? Você está indo para o coletivo e não para o individual. Estou indo para Deus, individual. Não, o individual dele é coletivo. O individual de Deus é coletivo. Legal isso, né? Saber que a gente está caminhando para o coletivo. Então, vamos lá na leitura. Nós estamos na metade do caminho da lição, né? Exatamente. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Parece que o seu fone está dando problema? Tá. Eu acho que a qualidade pois tá boa. A minha internet aqui está meio ruim. A Janaína pode... Tá ondulando, né? Se quiser, eu posso ler. Tá. Certinho.
Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Então, fala aí, Janaína. Então, todos nós temos uma faixa vibratória, né? Os nossos pensamentos, não só nossas ações, mas os pensamentos também, eles têm uma faixa vibratória, e isso a gente atrai ou repele outras pessoas, não só encarnadas, como também desencarnadas, que têm a mesma faixa mental que a gente, né? Então, se você parar para pensar, o seu círculo de amizade, ele vai ter, geralmente, pessoas que você tem algum tipo de afinidade, né? O círculo familiar também, a gente vai ter essas pessoas próximas a gente, de acordo com esse tipo, com as nossas vibrações mentais, né? Aí aqui ainda fala que se agregam aos nossos, ou seja, a gente se junta num coletivo, né? E isso vai nos fortificar, né, a todos, ou para o bem ou para o mal. É o que fala. Aí é de acordo com as nossas escolhas, né? Então, se você escolhe a direção do bem, você vai estar com essas pessoas todos caminhando junto, né? E o inverso também acontece. Exatamente, a gente parece ter um problema no tempo aí, ou tá ok, Frederico? Então, acho que, na verdade... Se cair, nós integramos. A reunião ela vai até 45 minutos, porque a gente está usando isso gratuito. Mas engraçado que da última vez ele permitiu a gente ficar mais tempo. Então, vamos ver, vamos fazendo. Se cair, a gente entra de novo, a gente manda o link novamente, né? Faz outra reunião, abre outra reunião, né? Sobre o que a Janaína colocou aí, essa atração, ou você atrai ou repele, né? Pensamentos, recursos mentais, você sintoniza, né? Com relação a gente falou aí do corona, né? Também, será que a nossa condição mental favorece a influenciação de agentes materiais, como é o caso do vírus do corona, né? Porque a gente está falando aqui em questões mentais, atração de um... Aí eu faço um paralelo aqui, se também a minha mente, eu coloco a minha mente conectada a vibrações que vão me prejudicar fisicamente. Eu ponho o meu corpo em condições de receber, por exemplo, a influência de um vírus. Coloca, com certeza. Isso explica um pouco. O negativismo pode favorecer isso, né? Explica porque aqui tem pessoas que entram em contato, né? Outras doenças, né? Como uma gripe comum, uma virose. Às vezes, uma pessoa contraía na casa e não passava para os outros, né? No caso do coronavírus que a gente está vivenciando agora, acontece isso. Dentro de uma casa, às vezes, uma ou duas pessoas contraem. Às vezes, uma pessoa não desenvolve os sintomas, outra já desenvolve, já fica muito mal, né? Isso vai de acordo, acho que, com a vibração que a gente coloca no nosso corpo, né? De acordo com o que a gente pensa, essas ações, eu acho. Tem a ver, sim. Da mesma forma que o vírus mental, né? Vamos dizer assim, o vírus mental, ele te agride, ele ataca o teu organismo, até a sua mente. O vírus normal, ele ataca também seu organismo, porque o seu corpo é uma cópia da mente. Então, você desestrutura o corpo. Então, se o seu corpo desestrutura, provavelmente você vai dar condição a outros agentes materiais atuarem sobre o seu organismo. Então, vai atuar sobre o seu corpo, né? Mentalmente vem os espíritos, as ideias dos amigos, dos irmãos, né? que bate com a nossa própria condição, e também a vibração, que seria a nossa própria condição vibratória do vírus, né?
você põe ele em condição de vibrar junto com ele. Entendeu? Aí ataca da mesma forma. É só um paralelo aqui dessa colocação aqui que a Janaína colocou aí, né? Eu acho que assim, o próprio sistema imunológico, ele é muito sensível a alterações emocionais. Então, essa questão, ela afeta de forma fisiológica mesmo, também. Uhum. Exatamente, é fisiológico, né? Uhum. Então, aí vem a outra frase. Janaína. Pode continuar dando sequência pro próximo parágrafo, né? Sim. Certo. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Vai dar uma paradinha aí, né? Eu acho que a gente pode dar uma parada porque dá para comentar, né? Eu acho que eu lembro daquela passagem do Evangelho quando Jesus ele está em Gadara, né? E ele encontra aquele obsidiado e ele pergunta assim, né? Quem sois vós? Ele fala assim, legião, porque somos muitos. Né? Então, é muito nesse sentido. É muitos porque a gente é como se a gente estivesse em uma comunidade. A gente representa uma comunidade de indivíduos, né? Seres que estão associados uns aos outros, né? Assim, em termos de vibração, em termos de sintonia. Então, eu acho que naquela passagem lá, pode ser que realmente o encarnado tivesse obsidiado por vários ao mesmo tempo, mas tem esse sentido, né? Esse sentido de que um só, às vezes ele representa todo um conjunto por conta dessa afinidade. Sim, é isso aí mesmo. Então, qualquer momento você não tem só a sua opinião, né? Então, tem uma influência muito grande, né? A juventude está sob uma influência de uma alienação, de modismo, né? Você vê que determinados filhos ou jovens vê uma propaganda na televisão de um tênis, ele quer ter tênis. Quer dizer, há uma influência mental acontecendo no conjunto, né? Quando acontece os momentos assim de muita revolta social, a gente vê que tem uma ideia que está pairando ali, que está movimentando aquilo para ter uma revolta, né? Então, nos Estados Unidos teve lá o problema lá do negro, né? Que foi lá cruelmente sacrificado, né? Aquilo ali teve uma repercussão de revolta, né? Então, basta um ou dois da revolta que aquilo ali começa a ter uma guerra, né? Então, assim com todas as coisas. Dentro de casa, se você não tomar cuidado, um faz a cabeça do outro logo, né? Então, nós não estamos sozinhos vibrando. Nós não somos dono da situação, senão o Cristo teria resolvido tudo com a vibração dele, né? Nós teríamos a solução do planeta já quando o Cristo estava aqui. Não, já não tem mais problema não, acabou tudo que o Cristo veio aqui, deu uma limpeza geral, mas não, tem que ver que as mentes continuaram a pensar, né? O que ele estava contribuindo simplesmente para dar a condição de melhor pensar. Sim. E até hoje nós estamos tentando fazer isso. Ele mesmo disse, né, que não veio trazer a paz, mas a espada, né? E as palavras dele seriam mal interpretadas e gerariam conflito, né? E não união no primeiro momento, né? Sim. Então, no primeiro instante, ele trouxe a verdade ali, mas sabia que não ia, na mesma hora, ser resolvido, né? Ele deveria dar o tempo ao tempo, né? Mas é bem isso, né? São os nossos pensamentos que ainda geram essas coisas que a gente não entende, né? Às vezes a gente até abomina, mas é o pensamento dos seres humanos que impede uma evolução rápida do planeta. É interessante isso, né? Tem pessoas que pensam e querem o progresso, mas tem outras, muitas que travam
esse progresso. Então é difícil esse momento. Eu acredito que seja esse tipo de coisa que a gente está passando justamente para isso, para ver se a gente consegue entrar em sintonia, né? As pessoas do planeta Terra todo conseguem convergir com um pensamento em comum, né? Que a gente quer que seja esse do melhoramento, da evolução, como um coletivo, né? Total. Esse que é o desafio, né? Esse que é o desafio, você chegar a um pensamento mais unificado. Por isso que no movimento espírita tem que ter a unificação, tentar dar um equilíbrio nas ideias. Não é todo mundo ser igual, que não vai ter jeito, né? Mas pelo menos dar um sincronismo nas ideias para que tudo caminhe bem, né? O planeta Terra precisa disso também, a unificação dos povos, dos interesses, não ter mais cor, divisão, né? E sim ter uma cor só, um tom só para todas, né? Na verdade, vai ter as cores diferentes, mas isso não deve ser nenhuma expressão de importância, de valor numa sociedade, né? Por isso que o racismo é uma coisa violenta, né? Agride o irmão, agride aquele que veio de Deus como você veio, né? É só roupagem diferenciada, as condições são diferenciadas, simplesmente isso, né? Mas isso não dá devido valor maior para um ou para outro. Isso não tem raça, não. Porque é aquilo que se fez, Hitler queria, né? Trazer ao mundo a única raça, né? Que ele poderia achar que deveria ter, né? Então isso não, de forma alguma não é esse o princípio, né? Vamos lá esse parágrafo aí vai falar muito também sobre esse comentário, né? Então pode dar a sequência, né? O desejo é a alavanca de nosso sentimento, gerando a energia que consumimos, segundo a nossa vontade. O desejo, né? Alavanca. Lembra que nós falamos lá da vontade? A gente estava comentando, esse livro fala nos capítulos anteriores, né, da vontade. O que é a vontade? Que a vontade é que nos impulsiona a fazer as nossas coisas, a colocar em prática os nossos pensamentos, que a gente pensa, né? E que ela que é a alavanca para a gente continuar seguindo. Exatamente. Existe um laboratório na nossa mente, né? Impulsionando o sentimento, impulsionando o que nós sentimos. Então, para ter um bom sentimento, é preciso ter um bom pensamento, é preciso ter um bom desejo, uma boa vontade, né? Então, não adianta você tentar mudar o mundo, mudar as pessoas, sem dar condições dela se mudar, né? Pela vontade, criando a sua própria vontade de mudança. Pode ver que o jovem que não quer mudar, não adianta você ficar insistindo com ele mudar, não. Não adianta, não. O seu filho querer... Não, você tem que mudar, você tem que ser assim. Não. Enquanto a gente fala cair a ficha é criar a vontade própria. Se ele não criar a vontade, não adianta você insistir com ele, não. Você dá murro em ponta de faca. Só vai dar agressão, problemas e tudo mais. Então tem que ter o preparo espiritual da pessoa, né? A gente pode ajudar, né? A gente pode ajudar os outros a ter essa visão, né? Aí a gente vai tentando conversar, né? Tentando mostrar como são as coisas. Mas enquanto ele não tiver o desejo de querer mudar, de ver as coisas como realmente são, isso não vai acontecer, né? Não vai. Eu digo assim, a gente tem que ir colocando lentes. Você vai colocando lente no filho, no óculos dele. Essa tá boa, meu filho? Não. Yes, também não. Aí você vai tentando pôr a lente. Aí enquanto isso vai passando os anos dele, né? A existência dele. Aí quando ele chegar lá na frente, ele fala, não, esse óculos aqui eu não quero não, eu quero um outro, né? Então põe uma lente mais forte,
Ah, eu tô querendo usar esse seu óculos, pai. Deixa eu ver se ele é bom. Aí começa a olhar o óculos do pai. É mais ou menos isso. Então a gente vai tentando pôr lente. A hora que o cara quiser ver, ele vê. Não tem outro jeito, não. Não tem jeito. O próprio processo que isso em todos os habitantes, né? Toda a humanidade. A transição planetária. Justamente isso também. Aquele que não melhorou nessas condições, ele não vai ter mais oportunidade de ter melhor. Então, Deus respeita tanto o livre-arbítrio que ele deixa a pessoa ser do jeito que ela é. Só que em outro lugar. Um lugar mais sintonizado para aquilo que ela precisa até. Né? Para a experiência que ela precisa para crescer. Exato. Quem lê esse próximo aí? Eu posso ler. Pode ler, Claudinho. Tá? Tá com o livro hoje? Tô também preparado. Vamos lá, então, Claudinho. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem. Pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo seja pelo próprio carnal, ou espiritual de que nos servimos de morte. Esse é relativamente complexo, esse parágrafo. O que nós vamos entender dele? Quando a gente se deter das faltas dos outros, né? O espelho da nossa mente vai refletir, né? Reflete-os. Ou seja, você, de uma certa forma, vai acusar. Você está olhando o defeito do outro, você vai acusar. Então, você vai ter uma identificação, né, com aquele erro dele. De imediato, com os que absorvem das imagens deprimentes que se constituem. Então, de uma certa forma, você vai ter uma identificação. Quando você começa a olhar o defeito dos outros, é como se olhasse o arqueiro, a trave no olho do outro. Aquele defeito ali é muito igual ao meu, né? Então, você está, de uma certa forma, você está se identificando. Sim. Mesmo? Você está se identificando com ele. Pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, então você vai se alimentar desse alimento, ou seja, dessa fraqueza do outro, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Então, quer dizer, aqui você começa a passar para você também. Né? Você está tão observante do defeito do outro que agora mesmo você está igual a ele. E você tem facilidade de ser daquele jeito. Né? Qual o jeito dele? Agora mesmo você está fazendo a mesma coisa. O mesmo erro, cometendo a mesma falta. Né? Ele está falando aqui aos tecidos sutis de nossa alma. Então, quer dizer, é como se você estivesse mudando o seu jeito de ser com a crítica que você faz continuamente do outro, ou com o defeito que você fica olhando muito para o outro. Quando você começa, fulano é agressivo demais. Agora mesmo você está sendo agressivo. Do mesmo jeito que você está fazendo, você está aprendendo, você está repetindo, você está formatando isso para você. Né? É um caso sério. Por isso que a humanidade ela tem bons exemplos e maus exemplos. Então, você tem que procurar tirar os maus exemplos e seguir sempre os bons exemplos. Os maus, se você estiver seguindo ele, você está indo na mesma onda. Você está adotando o mesmo princípio. Agora mesmo você está fazendo igual a ele. O cabelo daquele cara lá pintou de vermelho. Agora mesmo você está com o seu cabelo vermelho. Não estou criticando quem pintou cabelo vermelho, não. Estou só falando um exemplo. Né? Então, quem pintou cabelo de azul, vai lá, não, o cabelo azul. Agora mesmo está pintando de azul, porque está gostando tanto,
Ele falou tanto que já está nos tecidos sutis da alma, já está querendo também pintar o cabelo dele de azul. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz de crítica ao outro, né? Eu acho que isso tem até a ver com aquela questão assim, da psicologia, de que tudo que a gente dá atenção, aquilo fica impregnado na tela mental, né? E esse é um princípio até do marketing, né, da propaganda. Quanto mais exposição, mais aquilo fica, né, no seu consciente, ou até no inconsciente. Você aceita aquilo com mais facilidade. Se você fica repetindo mal, se você fica, né, sintonizando, dando atenção para aquilo que não é digno de atenção, aquilo vai... É como se você fosse acumulando uma espécie de lixo no seu perispírito, né? Ou seja, você, ao invés de ser um acumulador de coisa, você está sendo um acumulador de emoções negativas, né? E acaba que isso, por si só, tem um poder, né? Então, por isso que se fala tanto, né? Se fala, o bem, o mal, né, não merece nem comentário. O mal não merece comentário, porque o comentário do mal, ele é suficiente para poder ir te contaminando, digamos assim, né? É uma contaminação para o seu próprio perispírito, e aquilo gera, né, lógico que a gente não enxerga pela nossa visão encarnada, mas os espíritos, eles relatam que o perispírito ele fica manchado, né? Existem alguns pontos ali, algumas manchas, né, que refletem esses vícios, esses defeitos que a gente está sempre cultivando. Isso, exatamente, isso aí mesmo. Uhum. Aí vamos lá, aí pondo-se nossa imaginação digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilar a fazendo seja pelo corpo carnal, entre os homens, seja pelo corpo espiritual, de que nos servimos depois da morte. Quer dizer, você vai continuar a levar isso pelas suas encarnações. Desencarnado você leva, aquele hábito foi constituído, né? Passou a ser um clichê seu. Você adquiriu clichês, que amanhã vai ser muito forte, a hora que você chegar na espiritualidade que foi desencarnado, isso vai se seguir em outras vidas, em outras encarnações. Olha o tanto que isso é sério. A reencarnação que você tem, se você não tiver uma mudança de fato para melhor, o que é pior em você nessa vai continuar a permanecer em outras. Vai continuar sendo sustentável em outras. Aí você vai encarnar com o mesmo problema, você vem com o mesmo problema, a mesma situação, porque você, no ambiente da socialização, da crítica, se envolveu com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos que a sociedade imprime e te imprimiu, né? Você adotou aquilo como regra para a tua vida. Então, a reencarnação aí, ela vai ser frustrada. A Joana de Anjos coloca isso como uma frustração, né, mental, uma frustração do ser nas próximas vidas. Ele não consegue sustentar uma outra coisa a não ser aquilo que ele aprendeu e criou clichês. Isso mesmo. Então, vamos lá, os dois últimos parágrafos aí, a Ada não leu, né? Eu tô sem o livro aqui, Daniel. Não, os últimos dois, não, ainda tem muito ainda. Muito na outra página. Tem mais pouquinhos. Tem. Pode ler para nós, então, o Janaína? Uhum. Então, eu vou ler o próximo, então. É por esta razão que, geralmente, os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. O que são censores aí? Aqueles que reprovam, aqueles que sempre são maledicentes, que não aceitam, né?
que apontam demais, que dão atenção demais para os erros alheios e não observam os seus próprios. Ser um sensor de capturar o que vem do outro, né? Você pega, traz aquilo que, como aprendizado, como se acatando aquilo, né? As ideias, e acaba levando isso para a sua vida, né? A gente comentou no passado aí também, nessa passada, né? Então, lá. De tanta gente falar, né? A gente fica falando, a gente vai absorvendo aquilo lá. A gente vai falando tanto que aquilo acaba impregnando, né, na gente. E a gente ainda, né, lembrando que isso tudo é porque a gente tá ali naquele mesmo nível de pensamento daquela pessoa, né? Você fica apontando, nossa, fulano fala mal dos outros, né? Olha lá, ele não gosta de fulano e não sei o quê. Você tá reproduzindo aquele comportamento. Tanto você falar e observar e ver, aquilo ali acaba te impregnando, né? Eu acho que vale a pena a gente falar, por exemplo, da questão da reclamação. Uma pessoa que reclama demais da vida, né? O que acontece com a vida dela? Acaba que a vida dela fica ruim. Porque ela está só enxergando negativo, né? Ela está só se impregnando de energia negativa, que na verdade é ela mesma que está gerando para ela mesma, né? Ela que está gerando para si mesma. Porque tudo depende do olhar. Se eu estou vendo, né, só de forma pessimista, negativa, aquilo vai se voltar para mim. Aquilo, de alguma forma, reflete para a gente mesmo. E aí, pelo mesmo processo que ele explicou, o nosso espírito, o perispírito, fica impregnado daquilo, e aquilo cria a nossa própria realidade. Então, se você pensa que a vida ela vai ser ruim, agora, se você, né, muda a sua visão, enxerga a vida de forma positiva, né, enxerga as oportunidades, as possibilidades, a vida toma um outro lugar para você. Uhum. Às vezes aquela mesma situação, se você passar por ela 2 vezes, a primeira, se você só vê o lado negativo, ela vai ser uma situação ruim. Se você passar pela mesma situação pela segunda vez e ver o resultado positivo, você vai ver que vai ter um lado positivo, vai ter um outro resultado. Aquela situação, todo aquele aprendizado que foi gerado por ela. Isso, igual o Daniel. Verdade, é isso mesmo. Uma lente, né? Você coloca uma lente. Você pode colocar uma lente e fica tudo cinza, mas você pode pôr uma lente e fica tudo colorido. Depende da sua percepção. Verdade. Mas se lembrando também que aquilo que a gente presta atenção nos outros é o que nós temos dentro da gente, né? Tudo a gente enxerga no outro, né? A gente enxerga no outro que a gente tem em nós. A projeção. Essa projeção, né? Aquilo que o outro você acaba sendo igualzinho a ele, né? E é o que normalmente acontece, né? É verdade. Então, continua aí, então, o próximo aí, gente. Quem é que lê? Eu leio. Pode ler. Pode deixar que eu leio. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Qual o pequenino foco infeccioso que, abandonado a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções? A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta, muita vez, aos labirintos da loucura ou às trevas do crime. É a tal da maledicência. Eu acho que isso é uma coisa tão ruim quanto qualquer outro vício. Se você cai nesse vício da maledicência, você está se arrastando ali para um ciclo vicioso ali só de pensamentos negativos, e isso não afeta só o outro, mas principalmente a você mesmo, né? E por consequência toda a psicosfera do seu entorno. Porque você se torna um foco de sombra. Como ele falou aí. Se você se torna um foco de sombra, você pode acabar influenciando negativamente aqueles que estão ao seu entorno. Se aqueles que estão ali próximos de você, não se sentirem afins naquela sua vibração, eles vão se afastar, né? Então você, às vezes, reclama, não tem amigo, tal, mas é porque aquelas pessoas viram, né, talvez aquele foco ali de sombras, não se sentiram afins e se afastaram, né?
Eu acho que a gente pode Então, comentar a passagem, fazer até uma comparação. Porque ele fala assim, qual o pequenino foco infeccioso, né? Vamos pensar, por exemplo, no vírus, né? O vírus, que ele é aquela coisa minúscula, e aí ele entra dentro de você e ele faz aquele estrago. Começou com uma coisa invisível, né? Às vezes, o que ele está querendo dizer aqui é que muitas vezes o vício, o mau hábito, ele começa com uma pequena atitude, sabe? Igual aquele negócio que o pessoal lá dos Alcoólicos Anônimos fala, né? Pode tomar o primeiro copo. Por quê? Porque às vezes é aquela pequena brechinha que você deixa, ela vai crescendo, e ela infecta, e ela, né, toma proporções enormes. Então é justamente isso, o orar e vigiar é isso. Às vezes você deixa passar uma brecha, né? Você dá uma brecha para aquilo passar, e aquilo pode tomar proporções enormes, se a gente não barrar. Então, na verdade, a gente está sempre vulnerável, né? Sujeito a ser infectado, né? Ou infectar, né? Você pode ser infectado ou pode infectar o outro, né? Qual que é a nossa maior condição? De infectar ou de ser infectado? Eu acho que, não sei, os dois. Os dois. Qual que é a nossa maior facilidade hoje? Você talvez se deixe infectar, né? Eu acho que, principalmente hoje, com a tecnologia, as informações, o conhecimento, ele é disseminado praticamente quase que na velocidade do pensamento, né? Você pensa uma coisa, escreve aqui na rede social, manda para milhares de pessoas verem, né? Isso aí acaba que a gente está ali no meio desse tanto de coisa acontecendo ao nosso redor, a gente pode absorver tudo isso, se quiser. Então aí a gente acaba sendo influenciado por todas essas informações. Aí vale o filtro, né? A gente vê o que é bom e o que não é. Vale o filtro, né? É. Acho que a gente pode ler esse finalzinho aí, né? Uhum. Pode ler se você quiser, Cláudio. Tá bom. Pensando... As duas? Tá, as duas parágrafos. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quanto as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente em torno de nossas próprias iniciativas. Estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, ocupando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Fala que tudo é amplificado, aqui fala que nossas ações são amplificadas por um coletivo que, como nós, isso a gente não tem dimensão, mas no plano espiritual acho que eles conseguem ver as formas que surgem, as formas de pensamento que surgem da coletividade inteira. No caso, se ela estiver pensando mal, se ela não estiver praticando bem, isso toma proporções grandes, também, sério. Não é só uma ação isolada que se junta a muitas outras ações, e aí nós fazemos um mal maior do que a gente imagina. Verdade, Uhum. Então, o que você tem que procurar incessantemente? O bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando. Nossa, isso é fácil demais. Olha. Um parágrafo só, né? Olha só, procurando incessantemente o bem. Não é difícil. É ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, né? Porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia, a sintonia. Então, quer dizer, semelhante atrai semelhante. Se você for bom, você vai ter sempre alguém bom do seu lado. Se você for ruim, você está atraindo quem é ruim. Uhum. Né? Então, é a velha frase, semelhante atrai semelhante. Né? E realmente é isso que acontece na sociedade. Né? A gente
termino essa reunião vendo isso, né? Depende unicamente do nosso campo vibratório mental para que a gente atraia as pessoas ou os pensamentos que devem nos sustentar em harmonia com o universo, né? Do contrário, nós ficaremos perdendo tempo com as ilusões, com a vida que é passageira, né? Duradoura. Vida passageira tentando ser duradoura. Isso é sofrimento. Por isso que a gente sofre muito. Por isso que a gente sofre muito. Né? Se você mudar, tem chance de avançar rapidamente e sair dessas ilusões. Se você ficar na ilusão, tem chance de sofrer muito. Né? Então, a escolha é de cada um, no tempo de cada um, na hora de cada um. Né? Por isso que eu falei para a Ada semana passada, não é fácil, Ada, ser cristão. Não é fácil. Tem que vestir a camisa. Tem que vestir a camisa. Não tem outro caminho, não. Senão perde a vida. Então, tem outra musiquinha para nós hoje, Fred? Antes da música, vai pensando aí. Sim. Na semana que vem agora, no próximo sábado, a gente vai ter um estudo inaugural do Fórum Espírita, né, que a gente vai ter aqui online, que será no horário da mocidade. Nesse horário que a gente está, vai ser. Ou a gente faz a nossa reunião antes, ou faz depois, que seria bom todo mundo participar do fórum. Né? Poderia até fazer a reunião paralela, mas eu acho que perder o fórum é muito ruim. Eu acho que é melhor a gente participar do fórum. Né? O que vocês acham? Talvez a gente pudesse fazer a reunião no domingo, por exemplo. Pode ser no domingo de manhã, ou domingo depois do almoço, né? De manhã tem a Gênese. Mas pode ser mais cedo também, ou mais tarde, no domingo da manhã. Tá? Vamos discutir aí entre nós aí e fazer essa proposta aí para o grupo, né? Divulgar o horário, pode ser? Pode ser. Melhor, né? Tá. Certinho. Então dá a canja para nós aí. Eu vou cantar Dila, tá? Aquela música Blowing the Wind. Ó. Da paz mundial. Estamos precisando bastante. Must have been long down before you come the man. I'm in the seas, must have wiped up sand before she sleeps in the sand. Yes, and how many times must the cannonballs fly before they are forever then? So my friend is blowing the wind, the answer is blowing the wind. How many times must a man look up before he can see the sky? How many years must one man have before he can go cry? Yes, and how many deaths will it take to know that too many people have died? Yes, my friend is blowing the wind. The answer is blowing the wind. The answer, my friend, is blowing the wind. The answer is blowing the wind. Bom. Muito bem, bem. Ele sempre brilhando para a gente aí, né? Muito bem, obrigado. Vamos lá, então, encerrar. A Ada faz a prece? Quer fazer nada? Não, quietinho, não vou te mandar, não, senão depois você vai, né?
Então, Claudinho, não quer não? Faço sim. Que bom. Vamos. Então, Agradecer. Eu quero agradecer agora a proteção de Deus e agradecer a todos os espíritos amigos que nos auxiliaram nessas discussões tão proveitosas e que elas realmente sirvam para que a gente melhore. Que semana que vem estejamos também aqui reunidos e com tantas influências positivas como estivemos hoje. Gratidão a todos e principalmente a Deus. Que assim seja. Muito obrigado. Muito bom. Gente, então, muito feliz em ver vocês. Tá? Ada, juízo. Fica com Deus, gente. Obrigado. Valeu. Vocês, boa Vamos semana. participar da reunião, tá? Semana que vem, do Fórum de Educação lá, tá? Vai ser muito legal. A gente divulga, né, os links para participar. A gente também conversa sobre o horário da próxima semana. Isso, exatamente. E a gente divulgar todos depois. Falou, então é isso, pessoal. Então, tchau, gente. Fiquem com Deus. Falou. Até semana que vem. Com Deus. Até semana que vem. Tudo de bom. Até uma semana. Um abraço.